Oi, oi. Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde às servidoras, servidores que nos acompanham aí pelas redes sociais. Nesse dia, né, desde manhã cedo que nós estamos em atividades, estamos continuando aqui nesse momento, né, com essa live para repassar as informações sobre o dia de hoje, sobre a continuidade da nossa luta. Nós temos aqui na nossa mesa, à minha esquerda, a Helenira, do Sinasef, da Vilobão e da Intersindical, está me lembrando aqui, que hoje ela representou a Intersindical lá na mesa, né, no Ministério. Da Vilobão do Sinasef, Michele, oi, Alves, aí das FOC, Moacir, da FENASPES, e Lauro Guzmão também, da FENASPES, e eu, Rivânia Moura, do Antissindicato Nacional. Antes de passar para os nossos companheiros e companheiras aqui das entidades, a gente gostaria de registrar que o dia de hoje, a assinatura do acordo dos 9% emergencial, linear, é fruto de um processo, né? Um processo de luta que nós tivemos aí, construído de forma unitária no âmbito do FONASEF, e aqui são entidades, né, que estão no âmbito do FONASEF, e que vem construindo aí lutas conjuntamente. Relembramos a nossa atuação em 2021, com a luta contra a PEC 32, onde nós tivemos ali, naquele momento, né, 14 semanas de luta, tivemos a vitória da PEC 32 não ser votada no Congresso Nacional, e isso foi fruto da nossa mobilização, da nossa construção da unidade, né, da nossa resistência aí em defesa do serviço público, em defesa do povo brasileiro. Então, a gente chega nesse processo de negociação salarial como parte dessa pauta de valorização do serviço público no Brasil.
porque compreendemos que essa pauta não está deslocada da necessidade de valorização do serviço público. É por isso que o dia de hoje significa mais do que simplesmente um acordo que foi feito aí muito abaixo do que a gente reivindicava, né, da inflação do último período de 26,94%. Mas significa a continuidade também da nossa luta, e é isso que os nossos companheiros e companheiras podem, nesse momento, também ressaltar. Dizer da importância do FONASEF, da construção da unidade, e eu quero iniciar esse momento passando aqui para uma mulher guerreira de luta, muito importante, que tem aí lutado com a gente ombro a ombro no FONASEF, a Michele da ASFOC, para iniciar esse debate aqui entre nós, do repasse desse dia, mas da continuidade da luta. Quer dizer que vou dividir aqui a coordenação também com a Helenira, uma outra mulher de luta, referência, e que a gente tem muito orgulho de estar ombro a ombro nessa militância. Temos outra mulher também aqui, aguerrida. É impossível ver alguma mobilização em Brasília que não esteja também a Laura aqui do nosso lado. Então, para a gente é muito importante essa composição, e quero abrir a fala, iniciando aí com a Michele. Boa tarde, tá? Foi? Boa tarde, né, a todos e todas e todes. Sou Michele Alves, presidenta da ASFOC, né, que é o Sindicato Nacional das Trabalhadoras e Trabalhadores da Fundação Oswaldo Cruz, ASFOC SN. Primeiramente, eu gostaria de estar aqui nessa bancada sindicalista, né, e hoje estamos compondo aqui majoritariamente, né, mulheres de luta, mulheres guerreiras, mulheres que são fundamentais para que hoje a gente pudesse também chegar à assinatura deste acordo salarial. Então, como a própria Rivânia já falou, né, e acho que muitos conseguiram acompanhar, mas quem não acompanha, a gente está nessa luta, né, na verdade, desde 2015, quando foi o último acordo assinado, né? Então, muitos de nós aqui estamos há 6 anos sem reajuste salarial. Tivemos, desde o golpe da presidenta Dilma, retiradas de direito. Então, a Rivânia traz aqui um pouco sobre a luta que a gente travou contra a reforma da PEC 32, né, contra a reforma administrativa, mas a gente está aí nessa luta desde o golpista Temer, né, aprovou uma reforma trabalhista, ali a gente conseguiu também barrar naquele momento a reforma da Previdência, mas ele, né, aprovou uma emenda constitucional 95, né, e isso também travou, né, muito dos avanços em relação à nossa pauta de reivindicação, quanto a nossa recomposição salarial, mas também as condições de trabalho que a gente precisa ofertar para a população brasileira. Mas a ASFOC considera hoje o acordo assinado, mesmo com 9%, uma vitória, né? A gente protocolou desde o dia 2 de janeiro, enquanto FONASEF, né, nessa unidade, um acordo, um ofício, na verdade, né, com as nossas pautas, né, considerando, né, aproximadamente 27%, né, das perdas que nós tivemos no governo genocida, mas conseguimos hoje 9% e mais R$ 200 no nosso auxílio alimentação. E um compromisso do atual governo de retomar, né, as mesas específicas, as mesas setoriais, dialogar sobre as outras nossas pautas das cestas de benefício, né, como o auxílio creche, né, como per capita da saúde, o diálogo também, né, junto com o presidente Lula e no Congresso Nacional, enterrar de vez a PEC 32, né, a gente precisa ainda estarmos mobilizados, porque o próprio Arthur Lira, umas 2 ou 3 semanas atrás, já sinalizou, né, a PEC 32, mas a gente também precisa reforçar aqui, o acordo foi assinado hoje, mas a gente ainda precisa ter muita luta e muita luta no Congresso Nacional, porque a gente precisa ainda aprovar o PLN, o PL e também começar a abertura do diálogo para o nosso reajuste de 2024. Então, eu não vou me alongar, vou dar espaço aqui também para nossos companheiros e companheiras ainda que precisa falar, mas a gente segue aí na luta e na resistência e vamos aí estar dialogando com o Congresso Nacional para que, de fato, né, o nosso reajuste já venha, né, na folha de maio, né, com impacto salarial em junho.
Muito obrigada, Michele, nossa representante aí da Asfoc. Eu passo para Helenira. Boa tarde a todos, a todas e todes, aos meus companheiros e companheiras de bancada. Eu sou Helenira Vilela, estava na mesa hoje representando as centrais sindicais, representando a partir porque compõe a direção nacional da Intersindical Central da Classe Trabalhadora. Acho muito importante o movimento que a gente está fazendo. Eu, como a Rivânia, estou orgulhosíssima de estar aqui ao lado dessas mulheres fortes, do lado desses companheiros também, grandes militantes. Hoje é um dia importante. A gente conseguiu, depois de muito tempo, ter resultados de uma conversa, de um diálogo com o governo. Ainda, como disse a Rivânia, não é o que a gente queria, mas é é uma primeira conquista com compromissos de outros debates que a gente vai fazer na sequência, né? Inclusive, isso que a Michele citou, está no acordo, o compromisso do governo de trabalhar pela total retirada de tramitação da PEC 32 e outros direitos nossos. Mas vou fazer aqui o meu papel de mediadora, e aí vou conversar com as pessoas, e aí lembrar que você pode curtir, compartilhar, e fazer perguntas no nosso chat, tanto do Facebook quanto do YouTube, que a gente está acompanhando aqui. Queria agradecer a fala da Beth de Brasília, que quando ficou sabendo que a gente ia atrasar um pouquinho, escreveu sem problemas. Parabéns a todos que negociaram por nós. Agora é hora de fortalecermos nossos sindicatos. Precisamos trazer de volta todos para sindicalizarem. Isso mesmo, Beth, a gente precisa de todo mundo sindicalizado. O Haroldo o Haroldo Félix faz um elogio aqui especial para o Andes. Parabéns ao Andes, muito bem representado pela nossa presidenta Rivânia. Parabéns aos demais sindicatos do FONASEF. E aí, já no Facebook, a gente tem a Maria Aparecida Neves Correia perguntando: e os aposentados? E o Gilson Brasil perguntando: alguma ação para rever a participação do governo na coparticipação da GEAP? E aí, pegando esse gancho, a gente vai conversar com os nossos companheiros da FENASPES, Moacir e Laura. Boa tarde e aproveitem, façam os seus comentários, mas se puder responder aí a Maria Aparecida Neves e o Gilson, por favor. Boa tarde a todos, a companheirada. Não podemos dizer que não é uma grande vitória, porque é. Nós estamos desde 2021 nessa luta, na briga, né, para que a gente tivesse algum reajuste na remuneração dos nossos salários tão defasados. Principalmente nós, os aposentados, né? Eu sou aposentada e nós estamos nessa luta também. Como todos sabem, sempre os aposentados, eles ficam, né, com algum prejuízo, e dessa vez não está sendo diferente. Mas nós sabemos que hoje, com a assinatura do acordo, a gente está findando um processo, quer dizer, dentro do governo, porque dá falta ainda a Câmara para a gente lutar, mas nós estamos iniciando um outro processo de diálogo com o governo, de negociação com o governo, né? E eu quero aproveitar este espaço para chamar você que está aposentado, você que está nessa luta, para que venha se unir a nós, porque nós precisamos dizer o que nós queremos, né? E só vamos dizer o que queremos se nós estivermos na frente dessa luta também. Por isso, venham, esteja conosco. Nós sabemos que tem algumas categorias, infelizmente, né, que nos discriminam também, quando dizem que nós não podemos votar, que nós não podemos negociar, que nós não podemos estar na frente da luta, mas isso não vai nos intimidar, pelo contrário, isso tem que nos dar força, nos dar coragem de nos unir mais, porque estar aposentado não significa que está inativo, pelo contrário, nós estamos bem ativos e nós temos força e coragem para lutar. Por isso venham, porque 2024, né, essa luta começa agora em abril, para que em 2024 nós possamos ter uma outra vitória, infinitamente melhor para nós. Porque quando nós lutamos pelo per capita, não só para a GEAP, nem só para a CAP Saúde, mas para os outros planos de saúde, né, essa luta, sim, vai nos beneficiar
vai beneficiar os aposentados, que pode, inclusive, voltar para o plano de saúde, que hoje teve que fazer uma opção. Ou se alimenta ou paga o plano de saúde. E nós estamos optando por nos alimentarmos. Então, é isso, companheirada, estamos à luta. Moacir. Boa tarde a todos, todas, uma mesa com 4 companheiras mulheres de guerra, né? Companheiro eu, Lobão, estamos aqui representando o Fonasef. O importante dessa luta toda, esse avanço, foi que a gente coroou essa nossa briga nos últimos anos. Enfrentamos vários percalços. Reforma trabalhista, reforma previdenciária, reforma do Estado, que nós conseguimos derrotar a sua votação e não o projeto inteiro. E o governo colocou no documento, termo de acordo, que todo mundo já deve ter recebido Brasil afora, que ele vai movimentar toda sua base para tirar do Congresso a PEC 32. Mas nós temos que estar mobilizados para garantir lá. Outra questão importante é que o 9% de reajuste será para todos os trabalhadores e trabalhadoras ativos e aposentados. Todos vão conseguir. O vale-refeição é a política do governo. Toda vez que aumenta o salário, aumenta o vale-refeição. Então, ele corrigiu com base naquela política que ele vem estabelecendo. Outra questão importante também, o governo prometeu de retirar o entulho autoritário. Seria portarias, decretos, memorandos, que ataca trabalhadores e trabalhadoras ao longo do período. Sobre a questão de plano de saúde, a GEAP, por exemplo, ela teve um aumento agora sem uma razão, porque tinha saldo em caixa, e o Conselho, através de um trabalho feito com todo mundo, colocou que vão rever o reajuste, ou vão discutir o reajuste agora no próximo período, porque teve reajuste de forma equivocada, porque o pessoal que estava recebendo o per capita do governo, a GEAP alegou que não recebeu e cobrou do servidor um valor maior. Então, essa discussão toda está na pauta, a reunião começou ontem à noite, vai hoje, se eu não me engano, até amanhã, para tentar definir um acordo. Aquilo que não tiver acordo lá, vamos procurar o governo, e o governo é aquele que tem o voto de Minerva lá no Conselho. Então, ele tem que buscar uma solução também, que já ficou 4 anos na mão de um general, que fez o que quis fazer lá dentro, não aceitava nada da regra, e até hoje não fez a auditoria completa naquela GEAP lá, que tem um monte de questões, a nosso ver, irregular. Para finalizar aqui a primeira parte, para não cegar, a gente também entende aqui e saudamos todos os trabalhadores da saúde, hoje a ministra da Saúde falou isso lá, todos os trabalhadores que estiveram na frente de luta do SUS na pandemia, os 5 mil companheiros, homenagem póstuma, que perderam a vida para salvar 37 milhões. Esses são os heróis brasileiros. A mídia tenta construir a herói brasileira a partir de uma narrativa de uma joia aprendida há 2 anos atrás. Não. Heróis são aqueles que deram sua vida por uma causa maior. Defender a saúde, a vacina, a pesquisa e a ciência. Então, nossa homenagem a esses companheiros, nossa saudação a todos e todas. E também dizer para os companheiros que a gente vai brigar, sim, para que instalem as mesas setoriais, vão brigar para garantir que os órgãos públicos funcionem. E só para finalizar, hoje o INSS está um caos, com 7.100 requerimentos na fila de espera por falta de condições de trabalho. E o sistema hoje não funcionou. Então, isso também nós falamos com a ministra Esther lá na mesa, ela ficou de nos atender para buscar uma solução. Então, essa solução é global, mas cada categoria tem um problema específico que vai levar para a mesa quando abrir a negociação específica. Então, é isso no primeiro momento. Obrigado, companheira Lenira, companheira Rivânia, companheira Michele e Laura. E Lobão. Muito obrigada aí, o pessoal da FENASFES, Laura e Moacir. E realmente, assim, uma coisa que a gente tem como princípio também da nossa luta é não dividir mais ainda a nossa categoria, né? Isso diz respeito aos aposentados e aposentadas. Então, é muito importante que a nossa luta seja também garantir da isonomia que foi quebrada com as contrarreformas da Previdência, que os aposentados e aposentadas possam ter também esses mesmos direitos, e isso diz respeito aí ao reajuste, da forma como foi negociado para toda a categoria do servidor público, do executivo, seja aposentados, né, ou trabalhadores que ainda estão ativos nas instituições. Helenira está acompanhando aqui o chat da nossa live, tem aí várias questões, uma delas do Edilson, que pergunta se já foi assinado, né? Sim, Edilson, nós assinamos hoje de manhã lá no Ministério, todas as entidades do Fonasef, Fonacat, né, assinaram esse acordo, compreendendo que ele é um acordo emergencial, porque não supre aí,
né, sequer a inflação do último período, mas também significa um momento de abertura aí do diálogo, da compreensão do que é o serviço público no Brasil, e significa a concretização aí das decisões que vieram das nossas bases, todas as entidades dialogaram com as suas bases aí e fizeram essa escolha, né, de nesse momento, lembrando que nós iniciamos essa mesa com 7,8%. Então, foi conquista também a gente chegar a assinar esse acordo hoje, todas as entidades aí do serviço público. Passo para a Helenira fazer aí também o diálogo aí com a galera que está no chat. O William Aguiar conversando com a gente, eita mulherada de luta. A Maria Regina Dávila Moreira, dirigente do Andes, está com a gente. Boa tarde, Maria. A Tânia Nadais, boa tarde a todos, todas, todes. Sou aposentada e acreditamos na luta. O William Siqueira, aqui o William, Sinasef Sergipe, vários e várias colegas aqui do IFS me falaram que foi acertado, vocês assinaram o acordo. Vocês assinaram o acordo, mas ano que vem só a luta arrancará mais. É isso aí. Aí vamos dialogar aqui. O Lucas Conte está perguntando, está dizendo, queremos isonomia do auxílio alimentação com os demais poderes. É isso aí, Lucas. Nós queremos, estava na pauta, não foi possível ainda, mas estamos nessa batalha. E queria dialogar, cadê? Perdi o comentário do companheiro Adson Freitas, ou Radson Freitas, não sei como é que fala. Vai ser um reajuste de 4%, visto que em junho a inflação já estará em 5% ao ano. Acho que podia já emendar, quem for comentar agora é o Lobão, né? Lobão, acho que você podia emendar explicando, porque tem muita gente também sempre perguntando quando que cai o reajuste mesmo, né? E a questão do vale alimentação, e dialogar aí com o Adson, além da sua avaliação. Boa tarde, companheiro. Boa tarde a todos e todas. Primeiro, registrar esse momento, que não é um momento qualquer, é um momento que nós estamos, depois de 7 anos sem reajuste, estamos acabando de assinar um acordo que coloca para a gente, no dia 1º de maio, um reajuste de 9%. Se você pegar a história aí dos últimos 30 anos, o maior reajuste que nós tivemos foi em 2016 de 5,5%. Então, não é algo comum. E aí, Rivânia, fazendo uma correçãozinha, a proposta inicial, encaminhada pelo senhor Pacheco, o presidente do Senado, era de 6% para a gente, né? Isso. Daí o atual governo fez a proposta de 7,8% e a gente chegou a 9%, mas, evidentemente, que foi dentro do marco, né, dos 11,2 bilhões que o governo tem. E discutindo essa questão de que, olha, a inflação chega a 5, você tem 9, então, na verdade, é 4, não é bem assim, não, é até menos do que isso, tá? Se a inflação chegar a 5, você tem 9 de reajuste, você passa a ter aí 3,8 de reajuste, porque é uma inflação sobre inflação. Então, você tem que tirar aí, não subtraindo, mas dividindo. Então, o que é que você tem por trás disso? Você tem por trás disso uma perda muito grande para recuperar. A classe trabalhadora e servidor público federal tem uma perda salarial enorme para buscar. Nós fizemos um estudo, por exemplo, daquelas carreiras que tiveram 2 reajustes no governo Dilma, e não 4, como foi o caso do PCCETAI. Essa perda salarial ficou em 62,39%. Se ele tem 9% agora, reduz essa perda. Mas com a inflação desse ano, vai voltar de novo para uns 55%. Né? Isso a gente só pode dizer exatamente quando terminar o ano. A previsão do Banco Central é que esse ano teremos uma inflação de 4,75%. A previsão do Banco Central não tem base científica, é apenas para segurar preço e geralmente não bate. Mas vamos supor que a inflação fique aí em torno de 5, 6, nós teremos aí uns trabalhadores, aqueles que tiveram 2 reajustes durante o governo Dilma, com a perda salarial acumulada em torno de 57%. E é isso que nós queremos lutar em 2024. Então, a campanha 2020, a campanha emergencial, como disse aqui a companheira Michele, ela não acabou ainda, tem 2 etapas para que a gente possa concretizar o nosso reajuste. Uma é a aprovação do PLN, a ministra Simone Tebet já assinou o PLN, já está tramitando no Congresso, né? Então, isso a gente nos anima, isso pode ser aprovado muito facilmente. Hoje mesmo, a ministra Esther Dubé estava explicando que o que esse PL faz não é buscar novos recursos, não tem despesa orçamentária maior, não tem impacto orçamentário, é apenas mudança de rubrica. Então, é uma coisa natural que se faz para corrigir a lua do próximo ano. Então, nesse sentido, a gente acha que não vai ter problema a aprovação do PLN, mas, como a Michele falou, é tarefa nossa ir lá para o Congresso fazer com que esse PLN seja aprovado o mais rápido possível. E a segunda coisa, que no nosso documento de acordo está lá,
que o governo assuma a responsabilidade, e pode ser pelo PL, ou pode ser até mesmo pela medida provisória, que é o reajuste, né, de todas as categorias. E aí aquilo que a ministra colocou é um PL bem grandão, porque são várias tabelas, tem que contemplar todas elas, né? Mas o fato é o seguinte, o fato é que, superando essa etapa, a etapa do reajuste emergencial, que a gente tem sim que comemorar, apesar de, afinal de contas, são 7 anos de congelamento, é uma batalha muito grande voltar a ter reajuste, saber que o nosso salário vai crescer, isso não é pouca coisa para uma categoria que está com o salário congelado há muito tempo, mas é bom saber que nós temos uma batalha pela frente, que vai precisar da gente muito sangue nos olhos, faca nos dentes, para fazer a luta acontecer. Nós precisamos recuperar umas perdas salariais que não são pequenas, né, que não são pequenas. Bolsonaro passou 4 anos sem reajustar os nossos salários, isso agrava as perdas salariais profundamente, e que nós já vimos de perdas do próprio governo Dilma, né, profundas com o governo Temer, vai mais ainda para o aprofundamento no governo Bolsonaro, e hoje categorias assumem aí uma perda salarial nas suas costas de quase 65%. Então não é pouca coisa. Então, pessoal, nós temos sim muito trabalho a fazer. Se nós queremos recuperar a perda salarial, nós temos muito que lutar, muito que fazer. Eu acho que a gente tem que pensar em um bom lançamento da campanha salarial para 2024 e fazer com isso com muita participação, com muita discussão na base, com muito envolvimento dos trabalhadores, porque só a nossa luta vai mudar a vida. Então vamos lá, vamos para a base, vamos fazer essa luta acontecer. É isso a nossa tarefa, é isso que nós desejamos. Então, vamos lá. O Cristiano Machado. FENASP sempre presente na luta. Parabéns à camarada Laura e ao camarada Moacir. Aqui também tem o José Raimundo Paim perguntando o que temos para as mesas de negociação para 2024. Algumas propostas pensadas. Na mesma linha, tem a Su perguntando, chega de querer reajuste só no VB, queremos uma gratificação. Tem que venham novas mobilizações para novas conquistas do João Pires Júnior. Mas, para a gente sistematizar as ideias que o Lobão já começou a sistematizar, a falar, tem aqui a pergunta, às vezes elas somem, gente, da Renata Pamplona Palmares, perguntando como será a tramitação agora do reajuste? E aí eu só queria citar que está no Facebook, o Lu Miro, perguntando, ficou pendente a negociação do auxílio saúde, que tal incluir, além do reajuste na negociação, para que todos recebam o auxílio, não somente quem tenha plano de saúde. Bom, ficou muita pergunta, eu vou pedir para a Rivânia, que está precisando sair, falar da tramitação, depois a gente continua aqui e pega de volta essas outras, para a gente continuar o nosso debate, que também não vai demorar mais muito, né? Vai lá, Rivânia. Só para sistematizar, o Lobão já iniciou, né, aí a fala sobre a tramitação, mas acho que é importante que todas e todos entendam como vai funcionar a partir de agora, a partir da assinatura do acordo, né, o PLN é enviado para o Congresso Nacional para ser aprovada aí esse aporte, né, no recurso, no orçamento, para garantir os 9% de reajuste linear para os servidores e servidoras. Então, essa etapa agora, né, essa etapa agora é feita no Congresso Nacional e é importantíssimo que nós continuemos a luta, pressionando o Congresso, fazendo esse trabalho para que a gente possa ter esse PLN aprovado o mais rápido possível. Outra coisa que diz respeito à tramitação é que a ministra Esther Dweck também afirmou hoje na mesa que, com relação ao auxílio alimentação, esse passa a entrar no contra-cheque já em 1º de maio. Né? Então, a partir dessa data, todos e todas vão já receber o valor de 658 do auxílio alimentação. E aí quero reforçar uma fala que teve aqui também, agora recente, que é a luta continua pela equiparação do auxílio alimentação com os demais poderes. Desde o início a gente estava com essa pauta e não abandonamos essa pauta, não podemos abandonar. Ela é extremamente importante, nós queremos equidade no serviço público, porque é inadmissível que servidores públicos ganhem mais de R$1.000 de auxílio alimentação, enquanto outros podem, né, ganhar aí R$600. Então, o que justifica isso dentro do âmbito do serviço público? Então, essa pauta ela tem que permanecer. Como a Helenira já tratou aqui também, eu vou precisar me ausentar agora dessa live, que já está também caminhando para o final,
mas eu tenho uma assembleia de base agora para participar na estadual de Goiás, então eu vou sair daqui a pouco e os companheiros e companheiras continuam aqui para finalizar esse informe, esse debate, essa conversa aqui com vocês. Só para finalizar mesmo, destacar que para a campanha salarial de 2024, nós precisamos também de uma ampla mobilização e mobilização no sentido de pressionar o governo federal para que o nosso reajuste não fique aí sujeito, né, ou limitado pela âncora fiscal que tem sido aí debatida, né, esse novo ajuste fiscal no Brasil, que vai limitar com relação aos serviços públicos, e a gente tem defendido que as políticas públicas, que os direitos sociais que atendem à população não podem ser limitados por qualquer ajuste fiscal. O que precisa ser limitado no Brasil é a sangria do fundo público que vai para a dívida pública, para os credores da dívida, para as ações financeiras do Estado, que até hoje não teve qualquer limite no Brasil. Então, é por conta disso que nós também passamos aí uma situação muito precária na Previdência, na saúde, na assistência social, na educação, e consideramos que esses serviços fundamentais para a população, assim como a valorização dos servidores e servidoras, não pode estar aí, né, pressionado pelo ajuste fiscal. Esse ajuste deve servir principalmente para que o fundo público, o orçamento brasileiro, imponha limites, né, para aqueles que têm aí se aproveitado do dinheiro, das nossas riquezas, da riqueza produzida no nosso país. Então, muito obrigada a todos e todas que somam aqui nas nossas lutas. Quero agradecer em especial ao Haroldo aí, que fez a saudação ao Andes, né, lá da Federal do Recôncavo Baiano. Então, dizer que nós vamos seguir firmes e em luta e sempre construindo a unidade importante e imprescindível para que a gente tenha conquistas e vitórias no âmbito da classe trabalhadora no nosso país, né, e dos trabalhadores e trabalhadoras que fazem o serviço público brasileiro. Valeu, Rivânia. Você sabe que a Universidade do Recôncavo está bombando aqui. Tem várias pessoas, Zé Raimundo também além do Haroldo, tem mais gente aqui. Vamos lá, nós estamos, então, indo para o final, a gente vai fazer a última rodada. Tem uma pergunta aqui que eu mesma vou responder, porque, na verdade, ela foi tratada numa reunião de ontem, que o Tiago S. está perguntando: a regulamentação da Convenção 151 da OIT está na pauta de negociações? Está na pauta. Só que ela está sendo encaminhada um pouquinho diferente, porque ela está sendo encaminhada com o setor dos serviços públicos das centrais. E ontem a gente teve uma reunião que tinha o Sérgio Mendonça representando o MGI, e o Walter, esqueci o sobrenome dele, desculpem, do Ministério do Trabalho, em que a gente exatamente reapresentou toda a documentação que as centrais já tinham apresentado para o governo de transição, para a regulamentação da OIT e para regulamentar a negociação coletiva, o reconhecimento das entidades sindicais e o direito de negociação. Enfim, obrigada, Rivânia, boa assembleia. E então, esse processo está acontecendo, né? E ontem o compromisso que os representantes do governo, né, fizeram com a gente foi de marcar uma reunião com os ministros, portanto, a ministra Esther Dweck e o ministro Marinho, para a gente debater o encaminhamento, que é recuperar, na verdade, porque já teve uma lei aprovada, só que ela foi vetada, então a gente tem que recuperar o acúmulo e fazer cumprir. Isso também já vai na direção de... Agora eu não estou achando alguém aqui que perguntou sobre a database. Vai na mesma linha, né? De uma regulamentação geral, mas isso também está na mesa. Só que a gente vai ter um processo agora que, para instalação, a gente fez essa negociação em modo emergencial, né? Então, para definir a metodologia da mesa permanente e aí realmente organizar todo o funcionamento dela, pauta, representantes, periodicidade de reuniões e tudo, isso vai ser feito agora. O governo, inclusive, no acordo assinado, se compromete a apresentar essas propostas de metodologia no máximo até maio. Então, eu vou passar para uma última rodada aqui, uns 2 minutinhos para cada um e cada uma encerrar. Eu vou só fazer algumas perguntas, aí cada um vai anotando aí, vendo o que pode responder, né?
A Tânia Nadais, que é a nossa companheira que é aposentada, perguntou se tem alguma possibilidade de negociação futura para interromper o desconto da Seguridade Social para aposentados. É uma questão importante. Tem várias pessoas falando da isonomia dos salários e dos benefícios entre os três poderes, o Nelson, o José Raimundo. Relembrar aqui que a Su falou a história de que acha que é melhor lutar pela gratificação e não pelo aumento no vencimento base. Tem uma fala muito importante aqui do Dorval Rodrigues, que é parecida com uma de um outro companheiro que está no Facebook, que é, gente, vamos ser justos com o governo Lula, não vamos cobrar desse tudo que a gente perdeu quase 50% nesses anos de golpe Bolsonaro. O orçamento está furado com o rombo do Bolsonaro. Lá o Valmir Brito falou no mesmo sentido, tem companheiro que não entende que o orçamento desse ano foi programado pelo desgoverno anterior e damos graças à luta das entidades em conseguir essa negociação para esse ano, pois não tinha nada programado sobre reajuste. Vou inverter, vou começar pela Laurinha, pode ser, Laura? Então, aí cada um fala mais ou menos 2 minutos e a gente vai caminhando para o encerramento. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, já coloca lá. Não esquece de compartilhar, curtir. Se você não segue ainda a página do seu sindicato, da sua federação e do Fonasef, faça isso agora. E a gente vai, então, ouvir. Companheira Laura, obrigada. Obrigada, viu, Helenira. Gente, assim, realmente, como o companheiro que falou lá pelo Facebook, é uma grande vitória, sim. E hoje nós estamos trabalhando com o orçamento do governo anterior, que não precisa falar o nome, né? Então, nós estamos no governo, com todo o orçamento do governo anterior. E mais, nós tivemos uma luta muito grande no governo de transição para que esse valor agora nós tivéssemos discutido para nós, porque não era para nós, né? E nós estamos hoje assinado, né, os 9%. Então, realmente é uma luta que está se findando, né, para o emergencial, mas nós vamos estar numa outra frente. E aí, queridos, só a luta é que vai fazer essa diferença. Só a luta vai fazer com que a gente possa melhorar, né, e ter as perdas que nós precisamos recuperar, inclusive para nós aposentados, né? Então, uma grande luta para nós, com muita força e com muita coragem. Obrigada. Obrigada, Laura. Moacir. Companheiros, sobre as perguntas aqui, primeiro que a Laura colocou muito bem, todo mundo colocou bem, o PELOA foi feito ano passado, o governo botou um dinheiro que seria para outras categorias, conseguiu brigar para ser para todo mundo, foi uma grande conquista isso. O desconto aposentado, por exemplo, que está perguntando aqui, não é a primeira vez que isso vem à mesa. Nós estamos tentando, desde a PEC 103, fazer uma revisão nessas cobranças, tanto nas tabelas de cobrança, que era progressiva, como também para isentar aposentado. Esse debate está na mesa com o governo. Ele colocou que não pode revogar MP sem uma PEC, mas que pode discutir a questão aqui sobre esse pagamento. Outra situação também sobre o reajuste. O reajuste é sobre toda a tabela remuneratória, toda ela. Todo que tem de salário vai ser 9%. Está lá escrito no acordo de greve, é um dos pontos centrais. E a questão do vale-refeição, os R$200 sobre os servidores que estão em atividade. Mas tem na pauta a isonomia, aumento do vale, do plano de saúde, auxílio creche também. Afinal de contas, as mães têm jornada tripla, tem que ter um ganho para poder compensar e até mesmo arrumar um lugar para o seu filho ficar durante o dia. Desculpa, é que tem uma pergunta da Franzé Girão, que eu acho que eu não posso não passar para vocês antes de você terminar, desculpa te interromper, que é: servidores do INSS, não é nem uma pergunta, é um comentário. Servidores do INSS exigem o cumprimento do acordo de greve de 2022, vencimento básico no valor de um salário mínimo, ANS e CTE. Eu acho que é importante, se você puder comentar, desculpa. Perfeito. Então, sobre a questão da database, então isso é uma questão, a Constituição prevê, só que não manda aumentar o salário, porque não pode mesmo. Tanto que já vou para o Supremo umas 4 vezes julgamento, o Supremo diz que vale, mas não é obrigado a aumentar o salário se não tiver orçamento. E tem várias leis que colocou que o dinheiro que sobra do governo volta para pagar juros da dívida pública, que é um absurdo pagar tanto juros da dívida pública no Brasil, que são trilhões de reais. Esse trabalho tem que ser um trabalho também nosso, essa briga de redução de juros, a questão de dívida pública. E a questão do INSS,
Teve uma audiência ontem com o presidente, vamos ter uma audiência agora, estamos tentando marcar com o ministro da Previdência, presidente do INSS e a ministra Esther, para tratar da questão do INSS. E assim que o governo estabelecer a negociação específica, esse assunto com certeza vai estar lá. Um dos primeiros pontos nossos é cumprimento da acordo de greve. E lá tem toda essa pauta apresentada lá como uma pauta da categoria, porque é uma reivindicação. Não só do INSS. Teve greve no INSS, greve na saúde, greve no Ministério do Trabalho. Todas essas pautas estão lá para discutir com o governo assim que abrir a negociação específica. É isso, então. Agradeço a todos e todas. Foi um grande, enorme prazer estar nessa luta. Essa camiseta aqui é o símbolo da resistência dos últimos 5 anos de luta consecutiva. Então, parabéns a todos nós. Obrigado, companheiros. Obrigada, companheiro Moacir. E o Daniel Osório está lembrando aqui, nunca mais recusar reajuste, como foi feito na época da Dilma. Se estiver dentro da previsão de inflação, melhor isso do que nada, como aconteceu conosco após a entrada do Temer. Lula abriu a mesa de negociação, pois o da Joia nos jogou no Vale da Ignorância, diz aqui a Noêmia dos Santos Pereira Moura. O Carlos Gama pedindo isonomia INSS com o Ministério da Saúde. E vamos lá, né? A gente tem uma senhora que chama Lúcia Freitas, falando coisas que são inverdades, por exemplo, acusando o presidente Lula de coisas que ele já foi inocentado. Lúcia, olha só, se a gente não tivesse aqui com o Lula presidente, a gente não estava discutindo reajuste, a gente estava discutindo como é que a gente faz para não ser demitido, porque se tivesse passado a PEC do desgoverno nazista, a gente provavelmente teria o fim da estabilidade, e você e eu e todos nós provavelmente estaríamos na rua tentando defender o nosso emprego, porque o Paulo Guedes, que sempre trabalhou só para os banqueiros, só para enriquecer os amigos banqueiros dele, ele fez diminuir em 50 mil o número de servidores, em números absolutos, com a população aumentando, porque ele só dá dinheiro para banqueiro, né? E não quer saber de servidor público nem de serviço público para a população pobre. É por isso que a gente tem sim limitações, a gente vai continuar a luta, mas a gente defendeu e continua defendendo um presidente democrata e que respeita os trabalhadores e que não cometeu crime nenhum e foi completamente inocentado pela justiça, ao contrário de um outro que acabou de sair, está fugido, foragido fora do país, porque sabe que se pisar no Brasil vai parar na cadeia. Mas eu vou passar aqui para o Lobão fazer o encerramento dele, mas queria que ele comentasse a proposta da Su e do Gui Lopes, que é gatar e para ontem, o resto é engodo, né? Falando da coisa da gratificação. Então, Lobão, aí seus comentários e sua despedida. Essa, Elenir, é uma boa discussão que está correndo aí nas nossas categorias, na base, sobre como resolver problemas de categorias que estão muito defasadas, muito deterioradas, e que a categoria sabe que o reajuste que necessita para se recompor é muito difícil, e aí discute a questão da possibilidade de uma gratificação. Acho que a gente tem que fazer um bom estudo do que são as categorias, do que são as carreiras, e a gente deve apresentar a recuperação dessa carreira. É uma luta tradicional de todos os trabalhadores de buscar aquela linha única para que seja efetivamente contemplado na sua composição do cálculo da aposentadoria, porque se os aposentados de hoje reclamam, viu? Imagine como é a minha geração, que entrou no serviço público depois de 2023, que quando tiver um momento como esse, nós não vamos estar contemplados de forma nenhuma, porque o nosso direito à aposentadoria, nós vamos sair da carreira. Vamos sair da carreira porque vamos ter um benefício calculado pela média, pelo teto do INSS. Então, o que é que nós vamos ter que fazer? Nós temos que tentar evitar ao máximo uma gratificação. Na minha concepção, você chegar numa mesa de negociação com o patrão, propondo que, olha, patrão, você me deve aí uma recuperação salarial de 60%, mas eu sei que isso é muito, você pode me dar 10%, desde que você me dê uma gratificação. Eu vou lembrar agora aqui de uma coisa muito importante. Os trabalhadores da educação municipal de Campina Grande hoje se encontram em greve. Estão em greve. Sabe por quê? Porque o governo, no lugar de querer pagar o piso como salário, que dá uma gratificação a eles, que dá um abono. E eles estão, não quero, eu quero o salário. Né? Eu quero isso no meu salário. Então, isso é muito importante. Eu acho que essa é a luta de recompor as carreiras a partir dos vencimentos básicos que sejam capazes de dar aquilo que nós sonhamos, aquilo que nós desejamos. Em um processo em que o governo se colocar incapaz em função do alto valor,
a gente pode discutir uma alternativa. Mas eu acho que chegar com proposta rebaixada perante o governo não é uma boa. Nós temos carreiras que têm perdas salariais altíssimas, eu acho que a nossa tarefa é propor a recomposição dessas carreiras, né? Eu vou dar um exemplo aqui, para falar bem diretamente com os companheiros que estão construindo proposta e mais proposta para os companheiros do PCCETAI. Se você pegar a carreira do PCCETAI, Lenira, a letra E tem 9 pontos, aliás, 9 pontos acima da letra D. E a letra D tem 1 ponto acima da letra C. Se você fizer essa correção deste fosso, você leva o A1 para o A11. Você dá um reajuste de 46% no piso só por uma correção de posicionamento de tabela. Eu acho que nós temos que reivindicar isso. Além da inflação, 60% de perda salarial que o PCCETAI tem. Ah, mas isso é muito, isso não vai acontecer. Isso deixa o governo falar. Eu não vou dizer que é muito, eu estou dizendo o seguinte, que isso corrige uma distorção que a tabela PCCETAI tem. Então, para você fazer isso, você tem que reivindicar, tem que lutar. Se o governo vai apresentar uma outra proposta como solução, olha, eu não posso fazer tudo de uma vez só, vou fazer em 3 anos, então vamos dar uma gratificação agora e vamos incorporar nesse processo de salário. Isso é outra discussão. Mas eu acho que você chegar com proposta rebaixada, vou dar um exemplo bem claro da carreira PCCETAI que eu conheço muito bem. Se você dá os 10 pulos necessários para fazer a tabela funcionar corretamente, não com aquele fosso que existe, e jogar a inflação acumulada, as perdas acumuladas da categoria, você vai chegar a um reajuste que recupera, com certeza, a carreira PCCETAI. É possível fazer isso, sim. Então, acho que essa é a tarefa de a campanha salarial 2024, a nossa tarefa é buscar recuperar as carreiras, é construir carreiras sólidas, e não com penduricalhos que amanhã pode se jogar contra a gente. Certo, obrigada, companheiro Lobão. Eu queria agradecer aqui o Lucas Conti, que está mandando parabéns, Helenira, obrigada, querido. E eu queria, tem uma pergunta no Facebook, uma pergunta não, uma afirmação do Cláudio Ferreira Castro, que é possível ter um plano médico único. E aí eu vou passar para a nossa colega aqui, que é da saúde, da SOC, querida Michele. Você pode comentar isso e também fazer seu comentário final aí para a gente encerrar. Plano médico, Helenira? Ele falou, é possível ter um plano médico único. Porque ele estava dialogando com o Valmir Brito, que tinha... Não, desculpa, com o Valmir não, com o Lu Miro, que tinha falado da ideia de ter um auxílio saúde, não somente para quem tem plano de saúde, né? Muitos colegas não têm plano e nada recebem, então. Acho que a gente precisa, de fato, estar dialogando muito forte dentro, né, com o próprio governo, né? Então, a gente hoje tem essa per capita para a saúde, que, na verdade, ela é paga para quem está nos planos de autogestão, como o GEAP, a Fiocruz também tem o seu plano de autogestão, que é o Fio Saúde. Essa per capita ela já entra e sai automaticamente do nosso contra-cheque, mas as pessoas que têm outros planos que não sejam de autogestão, realmente têm que comprovar esse pagamento. Só que a gente luta, na verdade, de fato, para um sistema único de saúde, né, de fato, que consiga atender realmente a população. Mas vamos ver como que o governo, né, tem essa percepção em relação, né, a esse plano médico, né, aí, né, independente se a pessoa tem ou não, né, algum plano de saúde. Mas eu acho que é importante a gente também reafirmar que, como já comentaram aí, nós, do FONASEF, né, as entidades sindicais aqui, nós colocamos a questão do per capita da saúde nas mesas de negociação. O governo até assumiu que fez um exercício, né, fez alguns cálculos que, se desse um reajuste no per capita da saúde, eu falei, acho que auxílio alimentação, falei errado, no per capita da saúde, como ficaria, né, em relação ao que se tinha dentro desses 11,2 bilhões para negociar. Mas acho que, além disso, como a gente vem falando também, a gente precisa, de fato, abrir uma discussão pela valorização do nosso auxílio saúde, né, do nosso per capita, mas também dos nossos planos de autogestão, que são considerados também planos iguais do privado, né? Então, não tem como a gente fazer isso, né? Então, a gente precisa fazer um debate muito grande em relação a isso também, junto com o governo. E, para finalizar,
né? Eu acho que a gente segue aí na luta, na resistência. É, sim, uma vitória, porque em menos de 90 dias do início desse governo, nós temos um acordo assinado, né, de 9%. Vamos continuar na luta, né, como a gente falou aqui, porque ainda temos muito recomposição salarial a ser feita, né, principalmente desde do golpe. Claro que a gente tendo um governo, né, que reabre o canal de diálogo com a gente, o respeito às entidades sindicais e permite esse diálogo, então a gente acredita e a gente está trabalhando para isso, que até o final do governo Lula a gente consiga, de fato, uma maior valorização. E como muitos aqui também trouxeram no chat, né? Então, a retomada das nossas mesas específicas é fundamentais e essenciais. Nós temos acordos assinados ainda no governo Dilma, que foi o, né, agora a gente não pode nem falar que é o último, agora é o penúltimo, né, já que assinamos agora, né, um novo acordo. Então, assim, o penúltimo acordo, né, que nós tivemos com o governo, né, que foi no governo Dilma, e a gente ainda precisa muito avançar, e tem muitas pautas que a gente precisa dentro das nossas próprias carreiras específicas, que às vezes não tem nem impacto orçamentário, mas a gente segue aí nessa luta e vamos sempre em defesa das trabalhadoras e trabalhadores do serviço público e também em defesa do serviço público de excelência para a população brasileira. Tá bom? Obrigada, Helenira, Lobão, Moacir, Laura, a Rivânia, que teve que sair, a todos e todas que estão nos assistindo e acompanhando aí. Tá bom. Vamos lá. A Sara Graneman, não sei se fala assim, desculpa, Sara, se eu não tiver falado seu sobrenome direito. Graneman, o Moacir conhece, um abraço, Sara, perguntou aqui, sobre as portarias que a minha colega Esther, ministra do MIG, indicou algo sobre a migração de aposentados do RPPS para o INSS, não encontrei a portaria, parece-me que ainda não está disponível, algo sobre isso? Sara, o que aconteceu sobre isso foi o seguinte, no dia da instalação da mesa, a ministra assinou uma portaria suspendendo o calendário da implantação do decreto 10.620, e a gente teve uma reunião das centrais e sindicatos, organizado inclusive pela FENASPES, com o ministro Lupe, para parar essa tramitação, e o ministro Lupe teve acordo, não vai encaminhar isso, não vai, né, continuar a migração, e ele concorda que não é o INSS que tem que fazer isso. Mas hoje não teve nenhum encaminhamento específico a respeito disso. Eu vou pedir para o pessoal da técnica que está com a gente transmitir para vocês o que é o termo de acordo. Aí vocês podem ver, né? Pelo presente instrumento, de um lado o governo, representado pela Secretaria de Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho, por outro lado, as entidades representativas do serviço público. Aí a nossa cláusula primeira é a cláusula daquela que atinge o nosso bolso, né, gente? O 9% que incidirá sobre a estrutura remuneratória e os R$200 no Vale Alimentação. Alguém tinha comentado antes, a gente tem ciência de que o Vale Alimentação, infelizmente, não é recebido pelos aposentados, a gente está discutindo isso, tentamos pressionar o governo para que o valor desse reajuste no Vale Alimentação não fosse retirado do montante, o governo disse que não tinha condição de fazer, mas a gente achou importante manter, porque para as pessoas que têm salário muito baixo, os R$200 são muito significativos. Para dar uma ideia, quem ganha R$3.000, os 9% são R$270. Então, se você ganha mais R$200 no Vale Alimentação, então a gente acabou aceitando dessa forma. Cláusula segunda da implementação. Para sua implementação, será necessária a aprovação do PLN, né, do Projeto de Lei do Congresso Nacional, objetivando o ajuste do valor autorizado. Aí lembrar que a Rivânia já explicou que esse PLN já foi assinado pela ministra Simone Tebet, deve começar a tramitação muito rápido. E lembrar também que na cláusula primeira, os R$200 já foi assinada a portaria hoje, então vai estar no salário de todo mundo em 1º de maio. Mas o governo federal encaminhará ao Congresso um instrumento legal que tratará do reajuste salarial de 9%. Por que está escrito instrumento legal? Porque pode ser um projeto de lei, mas ele pode ser transformado em medida provisória desde que o PLN seja aprovado, o que for tramitar mais rápido, de maneira mais segura. Para fins de implementação do auxílio alimentação, será editada a portaria ministerial. Essa portaria foi editada e assinada hoje. Cláusula terceira, a Secretaria de Gestão de Pessoas vai recepcionar eventuais sugestões da revisão
da IN2, da IN54, que são aquelas que reprimem a nossa possibilidade de organização. A gente achou pouco, registramos hoje que precisava ter os outros itens da revogação, tem vários outros itens lá na nossa lista de revogação. Cláusula 4ª, pode baixar, por favor, pessoal da técnica. Eu já passei a terceira, pode ir para a próxima. Pode continuar. Isso, obrigada. Cláusula 4ª, o governo fará gestão junto ao Congresso Nacional para a retirada da PEC 32. Isso para nós é muito importante. A gente precisa enterrar definitivamente o projeto do desgoverno nazista, que queria acabar com a estabilidade dos servidores públicos, porque queria poder comprar, manipular e demitir servidores públicos que não cometessem crimes junto com eles, né? Então, a gente precisa enterrar essa PEC de uma vez, e aí esse compromisso é importante. Cláusula 5ª, a retomada das mesas setoriais está vinculada à revisão do subsistema de relações de trabalho, né, que é o tal do CIRET. Isso já foi informado para a gente desde o primeiro dia, a gente está tentando com o governo que isso seja feito o mais rápido possível para a gente começar a negociar as questões específicas, porque as perdas são diferentes de carreira para carreira, e tem uma série de situações, inclusive como essa dos tais aí que está no nosso debate. Cláusula 6ª, até o mês de maio de 2023, a Secretaria de Gestão de Pessoas vai apresentar a proposta de funcionamento da mesa permanente. Então, aquilo que eu falei no início, né, a gente funcionou num método emergencial, e aí a gente agora está passando para um método definitivo de funcionamento da mesa permanente, então é importante fazer isso para nós. E na cláusula... Aí, depois de disposições finais, né, o governo federal adotará providências. Deixa eu só... Estou meio perdida aqui, peraí. Desculpa, cláusula 7ª. O governo adotará providências que lhe compete para o encaminhamento das medidas previstas nesse termo de acordo. Isso aqui é como é que encaminha para o Congresso, enfim, né, aí a tramitação deles. O instrumento legal que resultar do presente acordo tratará exclusivamente do reajuste nele previsto, comprometendo-se as partes, então nós e o governo, de não incluir outros temas, para que a gente tenha uma tramitação rápida, né, e que esse realmente seja um processo em que a gente tenha uma garantia de que os 9% possa estar, de fato, nos nossos salários em 1º de junho. Por fim, considerando a exiguidade do prazo para discussão, excepcionalmente, a composição da bancada sindical foi ampliada, visando atingir o maior número. Então, isso aconteceu que, como a gente não aprovou exatamente um método, a gente teve que lidar com uma representação um pouco, digamos, fluida. Comentamos isso em outras lives, teve alguns problemas, mas agora a gente vai ter um método definido da mesa permanente. Então, terminando aqui, agradecendo muito ao Oscar, a Eliane e o Luiz, que estão nos apoiando aqui na técnica. Muito obrigado, companheiros e companheiras. A Mona Lisa, que está me salvando aqui também, que são os trabalhadores. A cada um e cada uma que acompanhou essa transmissão, lembrar que a gente vai seguir mantendo vocês informados, não esquecer de curtir a página do seu sindicato ou da sua seção sindical, da sua federação, e manter todo mundo acompanhando o FONASEF e a nossa organização. Agradecer demais a Michele, o Lobão, o Moacir, a Laura e a Rivânia, que teve que sair para a Assembleia, e cada um e cada uma que nos acompanhou ou que vai nos ver em outros momentos, e a gente segue sempre na luta. Grande abraço.